Através da Bíblia, sabemos que Enoque, bisneto de Adão e bisavô de Noé, viveu uma vida santa e fiel ao Senhor. Ele também se tornou pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo em toda a Bíblia. Seus mais de 300 anos na terra tiveram vários outros descendentes. Enoque também é uma das duas únicas pessoas levadas diretamente para o céu, escapando completamente da morte. Também abordaremos o pseudônimo Livro de Enoque no vídeo de hoje. Então, no vídeo de hoje, falaremos sobre a história de Enoque. Sejam bem-vindos às histórias bíblicas. Já peço a ajuda de todos vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação. Se gostarem do vídeo, deixem um like. Isso me ajuda muito a produzir mais vídeos. Sem demora, vamos ao vídeo. O plano de Deus no significado dos nomes. Enoque significa ensino ou instrução. O nome Enoque está diretamente ligado ao plano de Deus, sim, ao nascimento de Jesus Cristo. Isso ocorre porque os significados dos nomes, desde Adão até os descendentes de Noé, foram muito importantes. Um exemplo disso é o nome Enoque, cujo significado está escrito na própria Bíblia, em Gênesis capítulo 5, versículo 29. E ele chamou seu nome Enoque, dizendo: da terra que o Senhor amaldiçoou, este alguém nos trará alívio do nosso trabalho e do doloroso trabalho de nossas mãos. Mas qual é a importância dos significados dos descendentes de Enoque e o que isso tem a ver com Enoque? Bem, vamos analisar juntos os significados dos nomes de Enoque, Adão até Noé. Adão, original, significa homem. Sete, nomeado fraco. Enos, mortal. Cainã, aflição e lamentação. Mahalalel, santo Deus. Jared, de ser. Enoque, ensinando e instruindo. Matusalém, sua morte trará. Lameque, ausência de esperança. Noé, alívio e conforto. Isso dá uma sentença ao homem que é designado como uma aflição moral, mas o Deus Santo ensinará que sua morte trará alívio e conforto aos desesperados. Agora pergunto, quem é esse senão Jesus Cristo? Assim, a história de Enoque se comunica com a de Jesus. Somente alguns foram levados diretamente para o céu sem experimentar a morte. A maioria de nós conhece o segundo, Elias, este famoso profeta que recebeu uma carruagem celestial que o levou para o céu em um redemoinho após o fim de seu ministério, deixando Eliseu para continuar a missão. Enoque, a outra pessoa que foi levada diretamente para o céu, aparece em Gênesis e, assim que entra em cena, ele entra no céu. Mas a Bíblia não informa como Enoque foi arrebatado. Vamos discutir o que a Bíblia diz sobre Enoque, a informação extra-bíblica que temos sobre ele, e se ela é importante ou não para nós. Agora surge uma pergunta. Por que os outros grandes heróis da fé em Hebreus capítulo 11 tiveram que passar pela morte e por que essa figura enigmática escapou dela? Vamos analisar primeiro como argumentado aqui. Enoque sendo arrebatado é o nosso exemplo de como será durante o arrebatamento. Durante este evento, Deus levará os crentes para o céu no final dos tempos. Os cristãos divergem em opiniões sobre exatamente quando o arrebatamento ocorrerá durante a linha do tempo do fim dos tempos. Antes da tribulação de 7 anos, na metade do julgamento de 7 anos, ou após a tribulação de 7 anos. Mas em algum ponto durante o fim dos tempos, Deus arrebatará os crentes, assim como fez com Enoque. Segundo Noé, que viveu algumas centenas de anos antes do dilúvio, vemos os habitantes da terra caindo em total depravação moral durante esse período. Considerando que as pessoas daquela época viviam por centenas de anos, alguns cristãos acharam que algo aconteceria devido a uma cobertura de vapor que cercava a terra, bloqueando os raios gama prejudiciais e produzindo um clima temperado. Ainda seguiam nesse pensamento quando o dilúvio veio. Ele foi o primeiro reino na terra a reforçar esta base. E de fato que ninguém acreditou na palavra de Noé quando ele avisou que o dilúvio iria vir, mas isso é assunto para outro vídeo. Terceiro, vemos um homem fiel vivendo entre uma geração irônica como Elias durante o tempo do rei Acabe. Em um determinado momento, Elias é o único profeta de Deus deixado em menor número por 450 profetas do inimigo. Olhando para as informações extra-bíblicas que temos, já que não sabemos praticamente nada sobre a história de Enoque, vamos entrar em rumores agora. Quero dizer que o que vou dizer agora não está na Bíblia, porque dependendo de qual tradição cristã você veio, você pode considerar o livro de Enoque canônico. Mas neste vídeo, iremos operar sobre o fato de que a Bíblia canônica é composta apenas de 66 livros, que são o Antigo e o Novo Testamento,
como normalmente conhecemos, colocando o livro de Enoque como pseudônimo. Muitos acreditam que a Bíblia realmente cita o livro de Enoque em Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15, e 2 Pedro, capítulo 4, versículos 4 e 6. Ambas as passagens parecem extrair porções da tradição do livro de Enoque. Em ambos os casos, o livro de Enoque é um texto apocalíptico que discute o fim do mundo, anjos, as profecias dos nefilins e punições para o perverso pós-dilúvio. É um texto um tanto paralelo ao que vemos acontecendo no Apocalipse. Como cristãos, vivemos num mundo cada vez mais depravado moralmente que chegará ao fim. Podemos ver paralelos na história de Enoque com a história do Apocalipse. Ainda vivendo num mundo perverso, somos chamados a ser justos e a andar na fé com Deus. Embora muitos de nós, se não todos nós, já que não sabemos quando Jesus retornará, experimentaremos as dores da morte. Os cristãos no fim dos tempos experimentarão um arrebatamento. É importante notar que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 ao 18, tanto os cristãos que já morreram quanto que ainda estão vivos irão participar juntos deste evento. Então, de qualquer forma, experimentaremos o arrebatamento. Durante este tempo, encontraremos Jesus nas nuvens. Veja, logo depois disso, nós, os que estamos vivos na terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar nosso Senhor no ar, e assim estaremos com Cristo para sempre. Além dos enigmas de Enoque, temos as heresias de John Dee e Edward Kelly, que utilizavam Enoã, a misteriosa linguagem dos anjos. Enoã é uma linguagem misteriosa que os ocultistas do século XVI, John Dee e Edward Kelly, registraram em seus diários particulares. Eles alegaram que este discurso celestial permitiu a magos e ocultistas se comunicarem com os reinos angélicos. Eles afirmam ter recebido e dado dos anjos, fornecendo os baixos para uma linguagem com a qual se comunicar com o outro lado. Esta linguagem continha sua própria gramática alfabética. Em resumo, eles escreveram um diário. A nova linguagem era chamada Enoã e vem da afirmação de João de que o patriarca bíblico Enoque foi o último humano a conhecer a língua. Está documentado que eles usaram certos objetos, como um espelho de obsidiana negra e uma bola de cristal, para experimentar essas visões. Então uma peça foi colocada sobre a mesa e os anjos foram chamados para se manifestarem. Os dois observavam as pedras e registravam tudo o que viam e ouviam. Eles foram informados pelos anjos que a magia daria poderes sobre-humanos. O praticante mudaria a estrutura política da Europa e anunciaria a chegada do Apocalipse. Acreditava-se que o que estavam fazendo seria benéfico para a posteridade, e documentou a informação em uma série de manuscritos e livros. Ele nunca descreveu a linguagem usada durante as sessões como Enoã, mas preferiu chamá-la de fala angelical celestial, a primeira língua de Deus em Cristo, e particularmente adâmica, porque afirmou que foi usada por Adão em o Jardim do Éden para nomear todas as criaturas de Deus. Outro fato que é importante destacar aqui é que a Bíblia menciona duas pessoas com o mesmo nome. O primeiro é Enoque, que foi filho de Caim, filho mais velho. De fato, o texto bíblico diz que este não nomeou a cidade construída por seu pai. A segunda pessoa que recebeu o nome Enoque na Bíblia era filho de Jared, da linhagem de Sete. Então, enquanto o primeiro Enoque pertencia à linhagem ímpia de Caim, o segundo Enoque pertencia à linhagem justa de Sete, que preservou o conhecimento de Deus. Obviamente, foi Enoque da linhagem de Sete que ficou conhecido por ter sido arrebatado ao céu. Apesar de destacar sua linhagem, a Bíblia também revela que Enoque foi o pai de Matusalém. Isso significa que Enoque foi o pai do homem que viveu mais tempo na história da humanidade, 969 anos. Porém, Matusalém não foi o único filho de Enoque. A Bíblia diz que Enoque teve filhos e filhas, mas seus nomes não estão registrados no texto bíblico. A Bíblia também afirma que Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus. Isso fica claro na afirmação bíblica de que Enoque andou com Deus. Curiosamente, de todos os personagens da Bíblia, esta expressão andou com Deus é aplicada apenas a Enoque e Noé. Vale a pena mencionar aqui que Noé foi bisneto de Enoque. O texto bíblico afirma que Enoque viveu 365 anos em grande comunhão com Deus e não foi mais encontrado. Posteriormente, o mesmo texto explica o desaparecimento de Enoque, dizendo que Deus o levou para si.
Alguns estudiosos sugerem que talvez os 365 anos atribuídos a Enoque são um número simbólico correspondente a um ano solar, possivelmente indicando uma vida completa e privilegiada. A dificuldade desta sugestão é que o texto de Gênesis, capítulo 5, é um registro genealógico que não parece empregar linguagem simbólica. Além disso, se a idade de Enoque é considerada simbólica, e as razões para entender que a longevidade dos outros patriarcas neste capítulo não é simbólica, então se as idades dos outros patriarcas forem entendidas literalmente, provavelmente a melhor opção também é entender a idade de Enoque como literal. Se correta, então Enoque foi o patriarca bíblico pré-diluviano que viveu menos na terra, em contraste com seu filho Matusalém, que foi o patriarca que viveu mais. Mas como o texto destaca a comunhão de Enoque com Deus e a maneira como Deus o levou, o que fica claro é que uma vida na presença imediata de Deus é um privilégio ainda maior do que ter uma vida longa na terra. A informação bíblica de que Deus levou Enoque para si gerou algumas discussões entre os estudiosos bíblicos. Intérpretes de algumas tradições judaicas, por exemplo, não consideram que o texto do livro do Gênesis afirma que Enoque foi arrebatado. De acordo com essas tradições, a afirmação de que Deus levou Enoque para si é apenas uma forma poética que o escritor bíblico encontrou para falar da morte prematura de um homem justo. Mas dentro do cristianismo não há dúvida de que o escritor do livro do Gênesis realmente afirma que Enoque foi arrebatado para estar corporalmente na presença de Deus. Na verdade, esta é a interpretação adotada pelo escritor da carta aos Hebreus, escrevendo: pela fé, Enoque foi levado para não ver a morte, e não foi encontrado porque Deus o havia levado, pois antes de sua remoção ele obteve o testemunho de que agradou a Deus. Para aqueles que acreditam na plena inspiração e inerência da Bíblia, a melhor interpretação é entender que Enoque foi de fato arrebatado ao céu. Assim, Enoque e o profeta Elias foram os dois homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte. De certa forma, o que aconteceu com esses dois homens de Deus prenuncia o futuro arrebatamento da Igreja de Cristo.